Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia a todos. Saúdo os irmãos com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor, Salvador e Redentor amado Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos dar sequência às perguntas do Catecismo Maior e nós vamos retroceder um pouquinho, porque nós, no domingo passado, estudamos a pergunta 20, foi propositalmente mesmo, tá? Alterarmos um pouquinho essa ordem, e na manhã deste dia vamos estudar a pergunta 19. Vimos a providência de Deus para com os homens, e agora vamos nesta manhã, com a graça de Deus, observar a providência de Deus para com os anjos. Providência de Deus para com os anjos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 103, verso 20. Muito bem, temos dito aqui o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Os anjos do Senhor, eles adoram ao Deus vivo e verdadeiro. Eles são cheios de poder, de força. Eles executam as ordens do Senhor e obedecem à palavra do Senhor. Vamos abrir agora no Salmo 34, verso 7 até o verso de número 9. Muito bem, vamos estudar hoje sobre os anjos, a providência de Deus para com os anjos. E nada disso que ficar pensando nessa ideia de que tem anjo voando nesse lugar, viu? No meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, não. Viu? Muito bem. Salmo 34, verso 7 até o verso de número 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o quê? Os livra. Isso não significa que nós temos anjo da guarda, viu? E digo isso porque existem igrejas aí afora, irmãos, que tem até campanha para troca de anjos, viu? Temos anjos do Senhor que de fato, irmãos, nos concedem e obedecem à ordem do Senhor para cuidar, proteger, guiar e sustentar o seu povo. Enfim, cuidar do seu povo. Bom, o texto ainda nos diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vamos orar mais uma vez, pedir de Deus a iluminação do seu Santo Espírito para aquilo que iremos aprender na manhã deste dia. Nosso Deus e maravilhoso Pai, nós somos gratos a Ti por mais um domingo, mais uma semana que se inicia, e a iniciamos na Tua casa, na Tua presença, junto aos nossos irmãos, com o intuito, Senhor Deus, de podermos aprender um pouco mais da Tua santa lei.
instrução essa que nos é dada pelo Senhor mesmo, e rogamos a fim de que o Teu Espírito Santo possa iluminar nossa mente, nos dando a compreensão devida, a fim de que nós também possamos aplicar em nossas vidas todo este aprendizado para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim oramos agradecidos ao Senhor com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos à pergunta então, irmãos. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, Vitor, você poderia nos ajudar aí? O anjo aqui não está querendo ajudar não. Vamos lá, pode passar aí, por favor. Travou aí também? Repreendeu o anjo mau. Hã? Vamos aguardar aí, porque é importante que os irmãos vejam a pergunta e, consequentemente, a resposta também. Bom, eu vou ler aqui, depois os irmãos atentem, para que a gente possa ganhar tempo. Pergunta 19 é a seguinte: qual é a providência de Deus para com os anjos? Qual é a providência de Deus para com os anjos? A resposta é a seguinte, tem que funcionar, porque eu voltei lá em casa para pegar essa conversa. Por sua providência, Deus permitiu que alguns dos anjos, veja bem esse termo, alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição. Vou repetir. Por sua providência, Deus permitiu que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso com todos os pecados deles. Então não foram todos os anjos que caíram, uma parte deles, tá? Uma parte desses anjos criados por Deus de forma voluntária, eles tinham livre-arbítrio e eles caíram, tá? Bom, continua dizendo o seguinte: para a sua própria glória, e estabeleceu Deus os demais anjos, os que não caíram, os demais em santidade e felicidade, empregando-os todos conforme lhe apraz na administração do seu poder, de sua misericórdia e de sua justiça de Deus. Algumas referências bíblicas que também foram colocadas nos slides e que seria muito importante que os irmãos realmente anotassem e depois observassem essas referências bíblicas, mas algumas delas nós vamos fundamentar biblicamente em hora oportuna. Vamos para a compreensão do assunto então. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a providência de Deus, ela estende-se a todas as coisas. Então, o nosso Deus, no seu poder, graça, bondade, Ele usa de sua providência para com todas as suas criaturas e para com todas as coisas. Já falamos disso, né? De que essa providência de Deus, ela se estende ao universo, aos seres criados, aos homens, aos animais e por aí vai. E não há absolutamente nada mesmo, que não esteja contemplada por ela em todo o universo, inclusive o universo celestial, que não é nosso, tá? Não é a nossa esfera de habitação, não é o nosso habitat natural, tá? Mas Deus, até mesmo nesse vasto universo celestial, Ele providencia realmente tudo para que as coisas realmente aconteçam dia após dia com uma ordem perfeita. Como bem sabemos,
Antes de criar a raça humana, Deus criou os seres celestiais. Então veja bem, esses seres celestiais aqui são exatamente os anjos. Antes de Deus criar o homem, o ser humano, Ele criou os seres celestiais. Estes seres celestiais, eles foram criados com propósito. Eles foram feitos para servir a Deus em todos os sentidos. Então, esse era o objetivo da criação de Deus. Tá? Contudo, e aqui é uma informação muito importante. Pode passar aí, por favor. Pronto, vou deixar aí. Está. Contudo, em algum momento da história que nós não sabemos, obrigado, presidente. Em algum momento da história, irmãos, que nós não sabemos, uma parte dos anjos se rebelou contra Deus e foi expulsa, ou foram expulsos do céu. Uma parte dos anjos. Nós não sabemos em que momento isso sucedeu, mas nós sabemos que isto de fato aconteceu. Em algum momento da história, nós não sabemos, uma parte desses anjos criados por Deus, eles se rebelaram contra Deus e por isso eles foram expulsos dos céus. Tá? Oi? Antes da queda do homem. Isso, bem antes da queda do homem. Exatamente, é bom que você frise isso mesmo. Tá? Talvez esses anjos, eles quisessem ser um Deus, né? Talvez quisessem ser maiores que Deus, né? E essa parte, ela se rebelou contra Deus e foi expulsa do céu. É tudo que a gente sabe acerca desses anjos, tá? E isso antes da queda. Bom, Satanás, que foi evidentemente um dos príncipes angelicais, ele tornou-se o reconhecido cabeça dos que caíram, ou seja, o grande líder desses anjos que caíram chama-se Satanás. Ele é o tentador, né? Esse é o papel de Satanás. Ele é de fato o tentador. Estes anjos maus, chamados também de demônios, seres malignos, né? E assim por diante, eles trabalham motivados pelo seu próprio pecado e maldade. Então, irmãos, eles caíram porque quiseram. Eles pecaram porque eles quiseram pecar. Eles tinham liberdade para isso. Eles tinham um livre-arbítrio para pecar. E eles pecaram. E hoje, o papel desses seres celestiais caídos, logicamente, desses anjos maus, desses seres caídos, o seu papel está posto aí, né? Olha só. Aqui. Trabalho motivado pelo seu próprio pecado e maldade. Seu papel é influenciar, seduzir e destruir os homens. Influenciar, seduzir e destruir os homens. É exatamente isso que Satanás e os seus agentes têm feito neste mundo. Tem influenciado para o mal, tem colocado as suas teias de sedução, né? E afastado, e a Bíblia até diz, né, se possível, até os eleitos, destruído os homens. Tem feito isso. Irmãos, olha, e não se enganem, viu? Essa figura de Satanás com chifre, rabo, aquela cara de um monstro, isso é figura medieval. Satanás não vem assim, não. Não vem assim mesmo. E ele vai ludibriar. Às vezes vem através de uma voz mansa, né? Um discurso convincente, uma oferta convidativa,
atraente. Ele tem feito isso, irmãos. Eles também trabalham contra o reino de Cristo neste mundo, de tal modo que até mesmo os crentes são alvos dos seus ataques. Eles frequentemente atacam os crentes, irmãos, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente, daqui a pouquinho. Tais anjos maus, eles já estão condenados. Essa informação é muito importante. Esses anjos maus, eles já estão condenados. Eles sabem o que os aguarda, ou melhor dizendo, eles sabem que o que os aguarda é o juízo de Deus naquele dia final. É mais ou menos, irmãos, como um jogo de campeonato para um time que já está eliminado. Digamos que um time já está realmente condenado ao rebaixamento, mas aí ele tem que jogar as demais rodadas. Ele joga para cumprir tabela, mas ele sabe que ele está ali já condenado ao rebaixamento. Eu estou acostumado com isso porque eu estou subaço da gama. Mas ele está condenado ao rebaixamento, tá? Mas ele tem que ir lá para poder cumprir tabela, tá? Ele pode até ganhar aquele jogo, ele pode golear o adversário, mas no final das contas ele vai ser rebaixado. Ele já está condenado. Então, Satanás e os demônios, irmãos, eles estão aqui como que para cumprir tabela. Eles já sabem que eles estão derrotados. Na verdade, eles já sabem que eles já estão realmente condenados. Mas, irmãos, não se enganem, eles não vão dar moleza até o apelo final, até o dia que Cristo voltar. Eles vão tentar fazer de tudo para que você esfrie na fé, para que você deixe de ler a Bíblia, para que você deixe de orar, para que você possa trair a sua esposa, o seu esposo. Vão fazer de tudo, de tudo. Ele não vai dar moleza, não vai dar moleza. Agora, lembre-se, isso é muito importante. Satanás, ele não é onisciente, ele não lê seus pensamentos. Isso só Deus. Mas ele sabe quando você dá brecha para ele entrar. Eu tenho um amigo, pastor, que infelizmente caiu em adultério. Conversando com ele e outros pastores, ele disse para a gente: cuidado, eu infelizmente caí porque eu abri a porta. Não abra a porta, porque depois que abre a porta, para fechar é difícil. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, eu nunca me esqueço da frase que o autor disse, ele falando sobre tentações. Ele disse que quem não anda na beira do abismo é pouco provável que caia em tentação. Pouco provável. O grande problema é que tem muitos cristãos se achando fortes demais e querem flertar com o pecado. E caímos. Que é tudo que Satanás quer. Então, muito cuidado, porque ele vem com todas as... A Bíblia diz que ele é como um leão, né, que ruge, pronto a devorar. Mas veja. Só uma posicionamento rápido, essa questão do adultério, né? Porque vivemos numa cultura que isso é comum, né? Então, se você não tem essa prática para os homens aí do mundo, então você é o diferentão, é o pastor, né? Você é o santinho. E aí precisamos tomar cuidado realmente com isso, porque se nos deixar levar para esse contexto, nós estamos no nosso dia a dia, para o trabalho, você provavelmente tem um colega de trabalho que pensa dessa forma. Então a gente não pode sentar com esse tipo de homem, né? Nessa roda de diálogo, se perceber que está para esse caminho, eu mesmo vamos embora, né?
ficar mais ali, a fuga, muitas vezes, não é sinal de covardia, é sinal de prudência. Veja José. José fugiu mesmo. Você acha que a mulher de Faraó era qualquer mulher? Era não. Ele fugiu. E olha, irmãos, uma coisa é certa, viu? Satanás, no caso de adultério, por exemplo, irmãos, ele é sutil. Sabe como é que ele usa, muitas vezes? Uma discussão em casa, tá? Entre marido e esposa, tá? A coisa não é bem resolvida, vai se avolumando, o marido vai para o trabalho, conversa com uma colega de trabalho, essa conversa vai levando a um cafezinho, e o cafezinho leva o pecado. Isso acontece, irmãos. Satanás, ele é sagaz, ele é sutil, muito sutil. Isso, exatamente. Claro. E assim, a própria Escritura diz assim: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Os nossos fundamentos, eles estão invertidos. Tá? Como o presbítero colocou, irmãos, se alguém, por exemplo, encontra uma mala cheia de dinheiro, né, e se ela sabe quem é o dono e não devolve, né, ele está pecando, ele está errando. Só que isso se tornou exatamente algo invertido, porque o natural é que você se aproprie indevidamente daquilo que você achou. Isso era para ser o natural. Só que hoje é estranho você fazer aquilo que é certo. Se torna até realmente o noticiário. É estranho. É estranho você hoje se manter fiel ao seu cônjuge. É estranho. Porque hoje a coisa ela está invertida. Os valores estão invertidos. As pessoas hoje relativizam tudo. Hoje nós vivemos num mundo totalmente relativizado, de conceitos relativizados. O que é certo para mim pode não ser para o meu vizinho, pode não ser para o meu colega de trabalho. Só que nós vivemos dentro, o cristão, ele tem um padrão absoluto, e o padrão é a palavra. Por isso que a resposta do catecismo é que ela é a nossa única regra de fé e prática. O que ela diz está dito, não tem o que discutir não. E lamentavelmente hoje em dia tem pastores querendo atualizar a Bíblia, dizendo que a Bíblia está desatualizada. E isso é uma arma de Satanás, irmãos. Isso é uma arma de Satanás. Uma das maiores, se não a maior arma de Satanás é exatamente distorcer a palavra. A maior arma. E o que tem de gente aí nos bancos das igrejas, irmãos, sendo enganado com falsos ensinos, isso é arma de Satanás. Então tomemos muito cuidado. Mesmo que você seja taxado de careta, de ultrapassado, de retrógrado, eu como pastor reformado, e a primeira vez que eu sentei aqui com os presbíteros e o pastor Murilo, eu deixei isso bem claro. E eu como pastor reformado, irmãos, eu já fui taxado de retrógrado. Já fui chamado de puritano. Exatamente, irmãos, porque eu defendo isso aqui como uma regra de fé e prática. E não negocio. Não, de forma alguma. De forma alguma. Igreja, irmãos, igreja.
A gente não faz as coisas com invencionices humanas, de forma alguma. Não é do meu jeito, não é do meu querer, do jeito que é bíblico. Deus diz como Ele quer e deve ser adorado. A Bíblia mostra. Não é do meu jeito, não é do meu gosto, não é a minha preferência. Nós não cantamos aqui o que é do nosso gosto ou preferência, nós cantamos a Bíblia, a Escritura. É por isso, irmãos, que nós não abrimos mão do nosso cenário, porque o nosso cenário está cheio de boa teologia. E tudo tem que passar pelo crivo da Escritura. Irmãos, quando nós não fazemos isso, ou quando nós damos brecha para isso, nós estamos exatamente, irmãos, facilitando a obra de Satanás. Então, Satanás e os demônios estão aqui como que para cumprir a bela, né? Não dá moleza, não. Vamos lá. De outro lado, e aqui a parte final aqui, irmãos, ó. De outro lado estão os santos anjos. Quem são eles? Estes santos anjos, eles foram eleitos por Deus para se manterem santos, guardando assim o seu estado original. Então veja bem, Deus criou todos os seres celestiais, todos os anjos, criou todos. Uma parte desses anjos, caiu, tá? E Deus permitiu a queda deles. A outra parte desses anjos, Deus ele predestinou para que esses se mantivessem no seu estado original em que eles foram criados, e mais à frente a gente vai explorar isso um pouco mais. Então, esse número de anjos santos, como de anjos maus, ele é inalterável. A Bíblia fala lá em Apocalipse, né, João afirmando: eu vi milhares e milhões de anjos celestiais louvando a Deus. Ou seja, é um número muito grande de seres celestiais. Isto é, os anjos maus não podem ser regenerados e os anjos santos não podem cair. Isso aqui não muda, jamais. Isso aqui é um fundamento inalterável. Vamos lá dizer, que está posto aí, ó. Os anjos maus não podem ser regenerados e os anjos santos, eles não podem cair. Não podem. Isso não muda. Isso é um estado inalterável. E essa informação aqui é muito importante. Tá? Muito importante. Os anjos maus, eles não vão ser regenerados, irmãos, porque o Evangelho não foi feito para eles. Não foi feito para eles. Assim também como o Evangelho não é para os santos anjos, tá? Embora a Bíblia descreva que os santos anjos, eles anelam, né, por ouvir esse Evangelho que nós ouvimos, que um dia, pela graça de Deus, certamente nos alcançou. Mas para eles não faz sentido, porque eles são seres criados perfeitos e eles são mantidos perfeitos. Os anjos santos, eles continuam servindo a Cristo e o seu reino. Esse é o papel, tá, desses anjos. Esse é o papel desses anjos. Eles continuam servindo a Cristo e o seu reino. Vamos olhar para a Escritura e ver como a Bíblia descreve esses dois grupos. Vamos para a fundamentação bíblica. Deixa eu ver se está passando aqui. Irmãos, até aqui está claro? Alguma dúvida? Alguma dúvida, irmãos? Alguma colocação? Então vamos para a fundamentação bíblica. Primeira coisa, Deus permitiu a queda de um determinado número de anjos. Vamos abrir aí em Judas 6. Judas verso 6, tá? Judas só tem um capítulo.
Judas 6 diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, ou seja, aquele estado de santidade em que eles foram criados, né, o estado de perfeição, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Domicílio aqui é o próprio estado ou lugar, né? Ele tem guardado sobre trevas. Ele aqui é uma referência a Deus. Então Deus tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O sentido aqui da expressão é que eles estão debaixo do domínio de Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas o fato, irmãos, é que nenhum anjo age sem permissão de Deus. Ele não faz nada sem que Deus permita, tanto os anjos bons quanto os anjos maus. Então, olha só o texto, observe bem. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Estão sob o domínio de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui melhor, para que os irmãos entendam isso, para mostrar que realmente esses anjos estão sob o controle pleno de Deus. Lá no Acre, um dos meus cães, ele vivia fugindo. Vivia fugindo. E a gente tinha um quintal grande, amplo lá, bem amplo mesmo, né? E para segurar esse cão, o que a gente fez? A gente pegou um arame, colocou uma ponta até o outro extremo, de uma ponta até a outra, pegamos a corrente desse cachorro e amarramos no arame. O cachorro circulava, mas quando ele queria correr, ele voltava para trás, porque o arame segurava. Exatamente dessa forma. Era exatamente dessa forma. Irmãos, de igual forma, Satanás e os seus agentes, eles têm liberdade, juntamente com os demônios, mas eles só vão dentro dos limites que Deus estabelece. Eles só vão até o limite que Deus estabelece. Eles não passam daqui. Em outras palavras, né? Eles podem até andar lá na corrente todinha, mas quando eles querem chegar a um ponto de ataque que Deus não permita, eles não conseguem. Isso, excelente, exemplo de Jó. Isso, exatamente. Você vai tirar tudo que ele tem, você só não vai tocar nele. Então, meus irmãos, não fique com medo de anjo demônio, não, tá? Eu conheço gente que perde o sono. Não fique com medo, não. Só vai até onde Deus permite. No caso de Jó, né, como acabamos de mencionar, foi Satanás que atacou, tirou muitos bens, né, propriedades de Jó, muitas coisas preciosas, inclusive os 10 filhos em um só dia. Né? Eles estavam reunidos na casa de um deles, né, deu um vento forte, em um só dia, irmãos. Foi Satanás que trouxe doenças, né, para o povo de Jó, com a permissão de Deus. Mas ele disse: você só não vai tirar a vida. Mas ele fez tudo debaixo da autoridade de Deus. Portanto, irmãos, Satanás, ele age, de fato ele age mesmo, mas lembre-se, dentro dos limites que Deus estabelece. Ele não ultrapassa. Ele é um instrumento de Deus, irmãos. Se torna um instrumento de Deus.
Então, primeira coisa que os irmãos devem perceber aqui é exatamente esta: Deus permitiu a queda de um determinado número de anjos, um número específico. Mas também Deus permitiu a queda de um determinado número de anjos, os quais pecaram e pecam contra Deus. Vejamos as palavras do Senhor Jesus, agora em João, no capítulo 8, verso 44. Irmãos, está claro até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida, irmãos? Não mesmo? Vamos lá. João 8, verso 44. As palavras de Jesus. Ele diz assim, vós sois do diabo. Não somos nós não, tá? Ele está falando dos fariseus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Agora, olha a informação. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou em quê? Na verdade. Isso aqui é interessante, essa informação, jamais se firmou na verdade, porque isso aqui mostra que Satanás, ele conhecia a verdade. Ele conhece a verdade. Satanás conhece a Bíblia, viu? Ele conhecia a verdade, só que ele não se firmou na verdade. Por isso o texto é muito claro aqui para nós. E Satanás conhece a Bíblia, irmãos, tanto que ele usou a Bíblia contra Jesus. A tentação. Porque nele não há verdade. Então, irmãos, a essência de Satanás é mentira. É engano mesmo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu lembro quando eu era mais novo, e os pais sabem quando a gente está mentindo. E minha mãe sempre dizia: cuidado, viu? O pai da mentira é Satanás. Você é filho de Deus. E de fato é mesmo, irmãos. Então esse texto deixa muito claro aqui para nós. Muito claro aqui para nós mesmo, tá? Que esses anjos maus, eles pecaram e pecam contra Deus. E por fim, ainda nesse primeiro ponto, eles estão em submissão a Ele. Mateus 8, verso 31. Mateus 8, verso 31. Então, no caso que Jesus estava expulsando, os demônios. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Eu não sei porque que eles pediram para que Cristo realmente os mandasse para a manada de porcos. Eu não sei, sinceramente eu não sei. É um texto um tanto quanto difícil realmente de uma interpretação devida. Eu não sei porque que eles pediram a Cristo para irem, que Cristo os mandasse, para a manada de porcos, como o texto mostra aqui. O ponto é, irmãos, aqui é para mostrar que Satanás e os seus anjos, eles estão dentro do domínio, debaixo do poder de Deus. Eles não fazem nada, absolutamente nada, se não for sob a permissão expressa de Deus. Isso traz uma tranquilidade ao nosso coração, irmãos. Deve trazer isso. E deve trazer mesmo. Eu não quero ser místico aqui, mas eu tenho, na verdade, uma tia que é missionária, e certa vez, por curiosidade, curiosidade mesmo, ela e outra missionária, estavam passando em frente a uma casa de candomblé e disseram: Senhor,
E elas entraram, ficaram na porta, né, observando. E a pessoa que estava lá fazendo o trabalho, etc., disse: vamos parar, porque tem crente aqui. E o trabalho não vai funcionar enquanto tiver crente aqui. Irmãos, eu nunca duvido, tá, do mundo das trevas, não, porque ele existe. A gente não pode superestimar, mas a gente não pode duvidar, porque ele existe. Eu já vi, irmãos, tá, gente possessa, tá, e sendo manifestada ali, e pastores realmente, pela graça de Deus e no poder de Cristo Jesus, tendo que expelir. Na época, era adolescente, eu fiquei tremendo de medo. Mas já vi, existe, irmãos. É lógico que nosso culto, não tem esse propósito. A gente não chama aqui, não convoca realmente o culto para expulsar demônios. O culto é para adorar a Deus. O culto é para adorar a Deus. Não é para a gente promover esse tipo de movimento na igreja. Como muitas igrejas o fazem, né? Campanha disso, daquilo, daquilo outro. Mas a gente não pode ignorar, irmãos, e desprezar o fato de que essas coisas, elas existem. Elas existem. Contudo, jamais atingirão o pecado. Conheço uma senhora que estava muito temerosa porque ela tomou conhecimento de que alguém estava fazendo um trabalho contra ela, né? E orientamos na época, ela era seminarista, e dissemos: minha irmã, nada vai lhe atingir, absolutamente nada. Fique com o seu coração totalmente tranquilo. Totalmente tranquilo. Infelizmente, há muitos cristãos, né, temendo a Satanás mais do que o que de fato devem. Infelizmente. Torno a dizer: ninguém vai superestimar, mas também ninguém vai desprezar. Ninguém vai ignorar. Porque esse mundo das trevas, ele de fato existe, irmãos. Ele atua contra os filhos de Deus. E atua com toda a força. Toda a força. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque orem pelos pastores, orem pelos presbíteros, orem pela liderança da igreja. Se tem um alvo de Satanás, é exatamente contra a liderança da igreja, irmãos. Veja quantos pastores já se apostataram da fé e caíram, porque cederam às ciladas de Satanás, às teias de Satanás. Quantos? E eu não falo só de adultério, não, irmãos. Dinheiro também, entre outras coisas. Oremos, porque quantos líderes têm sido atacados? Quantos? Pastores, presbíteros, diáconos, muitos. Essa semana mesmo tomei conhecimento de um grande homem, um grande servo de Deus, irmãos, grande mesmo. Tomei conhecimento, infelizmente, e chorei por dentro, e caiu na terra. Era um homem, irmãos, que eu considerava na credencial bíblica como um homem irrepreensível. Aquele que realmente caiu, você disse assim: eu não acredito. E caiu, e foi comprovado, e ele confessou, admitiu. Isso que a Bíblia diz, né? Quem está em pé, e aí, irmãos, eu fico a me perguntar: meu Deus, como é que a igreja quer se tornar forte? Se não ora, se não
não lê a Bíblia, você não busca Deus, vai estar vulnerável, irmãos. Vai estar. Tem um puritano do século XVII que ele não ia ao púlpito se ele não passasse intensas horas de oração e se não sentisse que o Espírito Santo estava com ele no culto. Hoje em dia há muitos que nem se preparam, né? Mas que ocupam os púlpitos simplesmente porque aprenderam a como fazer. Se torna uma mera profissão. Bom, então, observemos isso, tá? Segunda coisa, Deus soberanamente guardou os santos anjos em seu estado original. Vamos para 1 Timóteo 5:21. Olha só, texto maravilhoso esse aqui. 1 Timóteo 5:21. Falando de pastores, né? E agora eu vou citar o nome porque sou uma figura pública mesmo. Recentemente até o irmão Gabriel mencionou. Irmãos, olha Caio Fábio. Olha Caio Fábio. Era uma referência na nossa igreja. Era um ícone. Aí. Entre outros. E, irmãos, olha, Caio Fábio, infelizmente eu digo isso sem medo, tem se tornado um agente de Satanás. Irmãos. E não vale nem a pena alguém acompanhar. Não vale a pena mesmo. Só que quando a gente olha para os escritos de Caio Fábio, recentemente eu até li um livro dele, antigo, irmãos, que coisa preciosa. E a gente fica se questionando, como é que pode? Como é que a pessoa está com a cabeça totalmente virada ao avesso? Impressionante. E só tem uma resposta, irmãos: Satanás. Não cai sozinho. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Claro, não tenha dúvida, Zé. E se usa disso, né? Certeza. Olha, foi um momento difícil, viu? Quando a gente não lembra nada, né? Porque ele é um ícone. Um ícone mesmo. Bom, vamos lá. Conjuro-te, de 1 Timóteo 5:21, né? Conjuro-te, ou seja, exorta-te solenemente, né? Perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então veja que esses anjos foram guardados pelo poder de Deus. Eles não podem cair em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Marcos 8, verso 38. Olha só. Diz assim, ó: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então, são aqueles anjos que não pecaram e que não podem pecar. E por fim, esse texto de Hebreus 12:22, né? Diz o seguinte: mas tende chegado ao Monte Sião, é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e às
incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, ou seja, aqueles milhões e milhões de anjos, né? Como que o autor aos Hebreus estivesse dizendo aqui que um dia nós estaremos no céu louvando com os santos anjos, né? Com aquelas hostes de milhares e milhares e milhões de anjos na presença de Deus, cantando e bendizendo ao Senhor, né? Dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, né? E ao Cordeiro pertence a salvação, a honra, a glória, o poder, a força, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até um cântico, né? Mostra isso. Nosso Deus que se assenta no trono. Cântico muito lindo, né? Muito belo. Então esse texto mostra isso. Terceira e última coisa, irmãos. O nosso Deus, Ele se utiliza dos seus santos anjos como servos do seu reino. Vamos apenas para esses textos aqui de Salmos, livro dos Salmos. Primeiro deles, Salmo 103, verso de número 20. Irmãos, até aqui está claro, irmãos, alguma dúvida? Está claro mesmo? Está claro, Lucas? Bem, vamos à frente. Salmo 103, verso 20. Vamos ler juntos aí? Vamos ler juntos. Bendizei ao Senhor, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então veja só, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, ou seja, eles são fortes, executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Irmãos, lembre-se disso. Anjo não tem vontade, no sentido de que ele age por ele mesmo, tá? Anjo não sai por aí, irmãos, tomando decisão sozinho. Não. O anjo, ele é um serviçal. Ele foi posto ali para executar as ordens e a vontade de Deus. E a gente vai ver na Bíblia vários exemplos, irmãos, de anjos executando isso. Anjos trazendo a mensagem, né, de Deus ao povo, anjos ordenando o povo de Deus, anjos protegendo o povo de Deus, né? Por exemplo, quando Cristo ressuscitou e as mulheres foram até o túmulo vazio, quem foi que apareceu as mulheres? Quem foi que apareceu a José para informar que Maria iria conceber a prova do Espírito Santo? E por aí vai. Irmãos, os anjos, eles executam exatamente as ordens expressas por Deus. O anjo, ele é um serviçal, ele é um servo de Deus, ele não faz a sua própria vontade. Anjo não sai por aí batendo asa e querendo fazer o que quer, como bem lhe aprouver, não. Ele executa as ordens de Deus. E anjos são espíritos invisíveis, incorpóreos. Você não vai ver anjo. Não tem gente aí realmente dizendo: eu tenho meu anjo da guarda, eu converso com ele. E a gente nem cultua anjos, a gente não adora anjos, mas a gente sabe que tem igrejas que também fazem isso, prestando louvor, culto e adoração a anjos. Não fazemos isso. Por fim, Salmo 104, verso 4 diz assim, Salmo 104, verso 4, o salmo seguinte: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Então, os ministros, eles estão para servir, irmãos, são servos, executores, eles estão para cumprir a vontade de Deus, estão com esse propósito.
Meus irmãos, até aqui está claro? Alguma dúvida, irmãos? Irmão Ares? Quer o microfone? Não, acho que não vai ser preciso. Então vamos lá. Bom dia, irmã igreja. Acho que vou conversar com o pastor acabou de dizer os anjos que são sem vontade, sem propósito, certo? Isso. Ok. Agora, então é uma dúvida. O Gênesis capítulo 6, que já ouvimos, eu em particular já ouvi muita coisa do Gênesis, para escrever essa palavra como se fosse os anjos. E se porventura os anjos são bem conselhos, aqui diz assim, né? Gênesis capítulo 6, verso 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, e naquelas que entre todas nós desagradaram. Esses versículos são mais aplicados de que os anjos viram a boniteza das filhas dos homens aqui na terra e corromperam-se. Envolveram-se com as filhas dos homens e houve nessa fase os aqueles anafins, os homens gigantes, e foi essa relação. Agora, uma vez que nesse estudo, na resposta dessa questão, estamos a ver que os anjos são corpóreos. Gostaria que talvez o pastor desse uma rimazinha a respeito dessa questão. Os anjos, eles são espíritos. Como espíritos, espírito não tem corpo. São invisíveis. Tá? Invisível, mas real. Atua. Tá? Espírito não tem corpo. Espírito não é algo que realmente tem como a gente contemplar com os nossos olhos naturais. É espírito. Sempre que a Bíblia trata como espírito, seres no espírito, é um ser invisível. Não tem como a gente realmente perceber com os nossos olhos naturais. Contudo, tem como a gente experimentar da atuação deles exatamente com os olhos espirituais e da experiência realmente da forma como Deus conduz e guarda o seu povo. Tá? Assim são os santos anjos de Deus. Eles são espíritos invisíveis, incorpóreos, mas eles, dentro da administração da providência de Deus, eles atuam guardando o benefício do seu povo. Mas nós não os vimos com os nossos olhos naturais. Não tem, eles não têm corpo. São espíritos. Sim, essa atuação ela se dá exatamente no Antigo Testamento. De fato. Sim. Contudo, tá? Dentro do padrão estabelecido agora para um mundo pós-queda, esses anjos, eles são seres invisíveis. Nós sabemos da atuação deles porque a Bíblia realmente mostra, mas nós não conseguimos enxergar esses anjos. O veremos certamente na glória. Tá? Ou depois que Cristo voltar, lógico. E estaremos com eles, entoando louvores ao nosso Deus. Gabriel. Rapaz, esse é o ponto agora. Tem um texto em Isaías e tem um texto em Ezequiel que também mostra isso. Aí eu preciso estudar mais a fundo para poder trazer um fundamento claro, concreto. A luta de Jacó com o anjo, né? Bom, de fato foi, existiu. Tá? E ali era para mostrar exatamente que ele queria resistir contra Deus. Tá?
Irmão, sempre que Deus queria aparecer ao povo, também Deus se manifestava por intermédio de anjos. Era o modo de Deus realmente se manifestar ao seu povo. Contudo, Deus não se manifesta mais ao seu povo, irmãos, dessa maneira. Existem sim os anjos do Senhor que atuam dentro da deliberação própria do nosso Deus, tá? Mas que esses seres, eles não estão aparecendo a nós, voando aqui, realmente com aparições em que nós possamos enxergar com os nossos olhos naturais, de forma alguma. Como eles atuam? É difícil. Silas, você quer me ajudar aí, Silas, por favor? Para não precisar responder nada. Ele está querendo saber como é que os anjos atuam se nós não podemos ver com os nossos olhos naturais, né? Bom, eu não sei especificar, Gabriel, como é que os anjos atuam, né, dentro dessa condição, tá, de invisibilidade dos anjos. O fato é, irmão Gabriel, que a Bíblia deixa claro para nós, um texto próprio que nós acabamos de ler, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livra. Nós temos livramentos da parte de Deus através de anjos do Senhor, que são criaturas de Deus, esses santos anjos preservados por Deus e que de fato são comissionados pelo próprio Deus para atuar. Por exemplo, Gabriel, nós temos recebido da parte de Deus livramentos. O grande problema é que nós só enxergamos o cuidado e os livramentos de Deus naquilo que é palpável a nós. Só que nem sempre nós enxergamos que nós recebemos da parte de Deus livramentos que nós não vemos, ouvimos, né? Mas que nós certamente experimentamos. Sem sombra de dúvida, experimentamos. Tá? Não sabemos como, de fato, Deus atua com os seus anjos, nos guardando, nos protegendo, tá? Mas sabemos que, de fato, esses anjos atuam para o nosso próprio bem. Agora, não existe anjo da guarda, individualmente falando. Existem anjos do Senhor guardando o seu povo, os seus filhos. A manifestação do cuidado de Deus para com o seu povo através desses anjos, eles de fato existem. É muito complexo. Isso. Claro, sem sombra de dúvida. Aí entra uma questão, sabe, Gabriel, Ares, existe um grande problema. Aí a gente está querendo ver com os nossos olhos naturais aquilo que Deus não nos deu a condição plena para isso, aqui nesse mundo caído. Não. Existem aspectos da criação de Deus, tá, que nós só vamos realmente ver quando chegarmos na glória. Mas nós já experimentamos isso aqui na Terra. Não sei se ficou claro para os irmãos. Pois não? É só, ainda pegando esse gancho do que o senhor tinha falado, a gente só pode ir até aquilo que nos foi revelado. Isso, exatamente. Nos padrões de comportamento, como anjos que levam mensagens, que lutam batalhas, né? A gente vai até no livro de Judas, menciona essas, mas a gente só vai até onde foi falado, porque aquilo a gente talvez não consiga compreender agora. Claro, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, exatamente. E a gente não pode ir para além daquilo que a Escritura revelou. De forma alguma. Aí seria realmente até um equívoco, sabe, Ares e Gabriel, eu afirmar ou deduzir aquilo que a Bíblia se cala.
Com toda certeza. O que a Bíblia mostra para nós é que os anjos, de acordo com a Bíblia, são criaturas racionais, são seres. Daqui a pouco eu dou a palavra, tá, mano? São criaturas racionais, são seres morais, são mais poderosos que os homens, mas eles são invisíveis, tá? E eles foram criados para o serviço de Deus. E também são agentes de Deus enviados para cuidar, proteger, guardar a humanidade, no caso dos salvos e eleitos por Deus. Isso é o que a Bíblia revela com respeito a anjos para nós hoje. O que passar disso é dedução humana, e aí eu vou cometer equívocos. Eu não posso fazer isso, pelo menos daquilo que eu entendo da Escritura. Mas eu jamais posso dizer, irmão Ares, irmão Gabriel, que os anjos são seres corpóreos e visíveis com os nossos olhos naturais. Não. Porque o que a Bíblia descreve para nós é que eles são seres invisíveis. E podemos ver na Escritura exemplos, de anjos como os irmãos mesmo mencionaram. Mas hoje não. Sim. Essa normalmente, porque você me disse que por falta de conhecimento somos praticamente destruídos. Nós precisamos ter uma base na qual nós temos que nos firmar para amanhã não sermos levados. Isso. O que está aqui escrito, os filhos de Deus se encontraram com as filhas dos homens. E se nós formos no versículo a seguir, que é o 7, aliás, o 4, vai mostrar que depois dessa sanção, Deus disse que o homem não podia viver muito mais, porque não podia atuar mais perto naquela decisão, mas que foi estabelecido a 120 anos para os humanos terem esse novo tempo de vida. Só que aqui, na aplicação muito fácil, afirmam categoricamente que são os anjos de Deus quando, eles, naquele momento querem trazer aquelas notícias ou fazer um trabalho aqui na terra que tinham que fazer, usavam corpos idênticos nossos. Uma das passagens mais usadas também é os anjos que o Abraão recebeu. Abraão recebeu anjos, hospedou em sua casa, lavou os pés dos anjos, providenciou alimento para eles, e ao longo do caminho, enquanto ele procurava dar de uma cena até a outra mais a vez que Deus na cidade onde ia, os anjos começaram a voltar para ele o que eles realmente podiam fazer. Essa espécie de aparição hoje não existe mais. Hoje não existe. Eu acho que vale a pena. Está mencionando Gênesis 6, exatamente. Tá. Vamos fazer o seguinte, senão a gente vai tomar tempo, porque aí a gente precisa explicar Gênesis 6. A gente precisa fazer uma exegese do texto, fazer a explicação de todo o texto. Próximo domingo, antes da lição, antes do início da lição, da próxima pergunta, eu vou explicar esse texto. Vamos retomar e revisar o que vimos nessa semana para poder explicar. Tá bom, Alex? Combinado assim? Tá certo. Porque aí vamos ter que explicar exatamente o que o Silas colocou muito bem, lembrou. A gente vai ter que explicar Gênesis 6 e o porquê realmente dessa questão, mas que hoje a gente não pode considerar dessa forma. A gente não vai ver anjo aqui. Não tem como. Porque são seres invisíveis. Senão a gente cai exatamente numa corrente perigosíssima. Perigosíssima mesmo. Amanda? Isso. Não, de forma alguma. Só cabe a ele. Só cabe a ele mesmo. George, quer trazer alguma consideração? Tá bom.
Bom, vamos para as aplicações. Ares, eu garanto, viu? A gente vai trazer a explicação de Gênesis 6 para deixar bem fundamentado e aí a gente poder entender melhor, né, porque que realmente dentro desse contexto foi trazido dessa forma, mas agora dentro do entendimento bíblico é de uma maneira completamente diferente. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos, aplicações práticas. Entenda que os santos anjos, eles cumprem uma função muito importante no reino de Deus, mas jamais os adoram. Jamais. Isso aqui é importante, irmãos, porque existem religiões místicas, como eu disse, que têm culto a anjos. Existem preces a anjos. Existe gente intercedendo a anjo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Exatamente. Jamais adorem, nem particularmente ou em culto público, porque assim como nós, eles são criaturas de Deus. Segunda coisa, mantenha-se vigilante em oração diante de Deus, sabendo que Satanás e seus demônios estão sempre à espreita para confundir, atacar e, se possível, derrubar os crentes. Como Pedro fala, né? Nós já mencionamos aqui. Ele é como um leão, né? Rugindo, se possível, para devorar até mesmo os eleitos de Deus. Então, nosso papel é orar, vigiar e orar. E, por fim, confiemos na soberania de Deus em meio a este mundo tenebroso. Nem Satanás ou seus demônios eles podem atentar contra a vida dos crentes, a menos que Deus permita, como foi o caso de Jó, né? A minha vida e a sua vida, elas estão guardadas sob as mãos do Deus Todo-Poderoso. Eles são agentes, tá? Os anjos são agentes de Deus, os santos anjos, tá? Eles são agentes de Deus, tá? Para guardar o seu povo, para proteger o seu povo. São instrumentos, agentes de Deus. Mônica? Eu acho que a gente tem que ver mais isso como fé, e não fé mais uma física, Isso, o elemento da fé, são os olhos espirituais. Exatamente. Isso. Por exemplo, a gente não pode confundir porque, digamos, você está precisando de um socorro, né? Furou o pneu do carro, você não sabe trocar. Aquela hora aparece alguém ali para lhe ajudar. Você diz: é um anjo caiu do céu. Não, é um ser humano, carne e osso. Sim, exatamente. É alguém que Deus usou como instrumento de providência do Senhor, uma providência de Deus, mas ele não é um anjo, não. Isso, exatamente. Isso é questão de fé. É questão de fé. Não tem anjo acompanhando de forma alguma. Não é. As pessoas elas tornam uma coisa de forma muito mística. E esse misticismo é que tem levado exatamente, é por isso que eu falei para o Ares, né, para a gente ter muito cuidado, porque senão a gente pode cair para uma linha mística e que a gente vai para além das escrituras, né, do que a escritura realmente nos mostra. Sim. Claro, sem sombra de dúvida, é claro. Ívia? Perfeito. Perfeito. Isso.
Aham. É possível que você tenha sim, querida. Eu vou pesquisar. É possível. É possível que tenhamos não um texto específico, mas interpretações bíblicas de textos, tá? Que mostram isso para nós, que fazem com que nós realmente venhamos a entender dessa maneira. Tá bom? Mas não, uma coisa é certa: nós não vamos com os nossos olhos naturais ver os anjos que de fato existem. Não vamos. Isso eu afirmo pela Bíblia, pela Escritura. Bom, não estou aqui para convencer ninguém, estou aqui para mostrar o que a Bíblia realmente nos revela. Ok? Opa! Olha o anjo aí. Bom, vamos lá. Então, por fim, confie na soberania de Deus em este mundo tenebroso. Nem Satanás ou seus demônios podem atentar contra a vida dos crentes, a menos que Deus permita, como foi o caso de Jó, e a tua vida está guardada sob as mãos do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui, irmãos, é confortador para nós, tá? Confortador para nós. Porque Deus não vai permitir com que esses anjos maus, né, ou homens maus, nos atinjam até quando Deus realmente nos dá a permissão, lhes dê a permissão. Como foi na vida de Jó, né? Isso é muito emblemático, o texto de Jó, o livro de Jó e a história de Jó é muito emblemático para todos nós. Queridos, eu creio que a gente vai ficar por aqui hoje. Ares, garanto, viu? E vou trazer a explicação de Gênesis 6 no próximo domingo, antes da lição, do início da próxima pergunta. E aí a gente vai tirar dúvidas e esclarecer melhor esses questionamentos. E Kívia, vou pesquisar assim, tá? Textos, não um texto, mas textos que possivelmente realmente nos mostrem e nos revelem que esse modo de Deus, das aparições realmente de Deus para com o seu povo, hoje ele se manifesta de forma completamente diferente. Tá bom? A atuação de Deus é a mesma, porque ele não muda, tá? Mas os modos da ação e aparição de Deus para com o seu povo é diferente. Ok? Vamos ver o que as crianças aprenderam nesta manhã.